Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem. Como foi o final de semana? Foi bom? Creio que também foi muito bom. Tá certo? Meus amores, nossa aula de português hoje nós vamos começar a fazer a correção da atividade, tá certo? Essa atividade foi proposta na última quinta-feira. Então nós vamos fazer a correção e posteriormente nós iremos fazer a leitura de uma nova tipologia textual, tá certo? Vamos lá. Mas é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também é importante, por favor, que você coloque a data da correção, tá certo? Então, vamos começar a fazer a correção da nossa atividade. Lembrando que nós fizemos a leitura e estudo de um artigo de opinião, um texto onde há a argumentação. E aí vai se construir a argumentação em cima a partir de um tema, tá certo? E você vai construindo os seus argumentos acerca, a favor ou contra aquele tema que está sendo posto ali naquele artigo. Então, o artigo que nós vimos tem o tema nem de menino e nem de menina. Vamos lá para a correção. No primeiro parágrafo do artigo de opinião, a autora apresenta a ideia central, que é desenvolvida ao longo do texto. Que ideia é essa? Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. A ideia é a separação entre coisas e atividade de menino e de menina. Mas será que existe essa separação? Esse é o trecho do texto que evidencia a ideia principal ou a ideia central do texto. Na segunda questão, você fará isso no próprio texto. Ainda no primeiro parágrafo, a autora cita algumas atividades mais praticadas por meninas, por meninos e outras por meninas. Contorne as atividades no texto de acordo com a legenda. Amarelo para atividades mais praticadas por meninos e verde atividades mais praticadas por meninas. Vamos voltar lá no texto? Então, vamos lá. Ainda no primeiro parágrafo, como ela diz: futebol, amarelo, boxe, amarelo, sapateado, verde, dança, verde. Então, essas são as atividades que estão sendo, vamos dizer assim, marcada, identificada como a legenda pede na questão, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Terceira questão. No segundo e no terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo em que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo é esse? A Copa Moleque de Futebol Sub-13, da qual elas participaram pela primeira vez e venceram os meninos. Vamos para a próxima questão. Quarta questão. No último parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. Letra A. A que conclusão a autora chega a respeito dos brinquedos de menino ou de menina? Ela conclui que brincar é se divertir, explorar, sonhar e aprender, independentemente da cor ou do brinquedo. Letra B. A que conclusão ela chega em relação às profissões? Ela conclui que não existe profissão exclusiva para homens ou para mulheres. No quadro apresentado no final do texto é proposto um desafio ao leitor. Vamos realizá-lo de uma maneira diferente. Pense nas seguintes profissões e assinale se, na maioria dos casos, são homens ou mulheres que desempenham cada uma delas. Depois você e seus colegas vão comparar os quadros e conversar sobre o assunto. Motorista de ônibus, de táxi ou de ônibus, a grande maioria homens. Professor, a grande maioria mulher. Balconista de loja, maioria mulher, penso, né? Policial, maioria homens. Caixa de supermercado, os dois. Ao escrever o texto, nem de menino, nem de menina, a autora quis informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas. Sétima questão. Um artigo de opinião geralmente apresenta a seguinte estrutura. Inicialmente, a introdução, são apresentados o assunto e a ideia central. Desenvolvimento, são apresentados o ponto de vista do autor do texto e os argumentos. E a conclusão, as ideias são concluídas.
Identifique quais parágrafos do artigo nem de menino nem de menina corresponde a cada uma dessas partes. Então, vamos lá. A introdução está logo no primeiro parágrafo, o desenvolvimento no segundo e no terceiro parágrafo e a conclusão no quarto parágrafo. Tá certo? Vamos para o oitavo. Leia o crédito do texto e responda onde o artigo foi publicado. No jornal Joca. Com que função as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto para indicar que se trata da reprodução da fala das pessoas. 10ª questão. Releia um parágrafo do artigo, nem de menino, nem de menina. Elas só não jogaram como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, entretanto, tentando justificar a derrota. Por qual termo a expressão em destaque nesse trecho poderia ser substituída sem alterar o sentido? Pela palavra porém. Então, vamos para a conceituação do que é um artigo de opinião. O autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado assunto e emprega argumentos para defendê-los. Geralmente, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E você teve a oportunidade de ler um artigo de opinião, observar como é a estrutura desse texto, desse tipo de texto, quais são as características e quais são as etapas, ou vamos dizer assim, como cada uma dessas etapas se desenvolve. No início, a introdução, desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Também é importante a gente casar essa leitura desse texto com as leituras que nós estamos realizando em sala de aula, com os textos propostos em PDF, tá certo? Que você possa fazer a leitura também daqueles textos, principalmente do texto que foi disponibilizado na disciplina de redação. É importante você fazer a leitura desse artigo ou desses artigos apresentados, também como esses artigos, como esse tipo de texto ele é estruturado. Sempre lembrando, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá certo? Então, agora nós vamos para a nossa leitura. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura de uma outra tipologia textual, tão interessante quanto a do artigo de opinião. Vamos lá. Vamos. E o tema é o poder da união. Olha só. Pronto, início de conversa. Vamos lá. É importante, eu quero convidar vocês a fazer uma interação dessa leitura. Claro, não vou ler o texto na íntegra, mas eu quero que você leia o texto. Se você, na sua casa, tiver alguém que você possa dividir esse texto como o próprio texto coloca, você vai dividir. Vamos ensinar esse texto, você em casa. Faça isso, por favor. Interaja com a família. Claro, se for possível. Se não for, você vai fazer a sua leitura individual, bem quietinho aí na sua casa, tá bom, meus amores? Então, vamos lá para o início de conversa. Lembrando que nós estávamos estudando, lemos alguns artigos de opinião, vimos como se escreve um bom artigo de opinião, quais são as etapas desse tipo de texto, vimos a caracterização de cada uma dessas etapas, vimos na íntegra como essas etapas elas se efetivam dentro do próprio texto, tá certo? E agora nós vamos estudar um outro tipo de texto, que é um tipo diferente daquele que nós já estávamos acostumados, tá certo? Vamos lá. O texto que você vai ler a seguir é um musical, ou seja, uma forma de teatro que combina música, dança e diálogo. Olha só, bem interessante. O musical Os Saltimbancos foi inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. No início desse musical, 4 animais, o jumento, o cachorro, a galinha e a gata, fogem de seus donos por se sentirem explorados e resolvem tentar a sorte como músico. Vamos lá? Como esses animais podiam estar sendo explorados pelos seus animais? Eu posso imaginar até um jumento ser explorado, mas como? Vamos imaginar como um cachorro, a galinha e a gata.
Eles fugiram dos seus donos por estar sendo explorado. Consigo nem imaginar, mas tudo bem. Aqui musical ou musicais, você já assistiu? Pode ser no teatro, um filme ou em desenho. Eu já assisti o musical dos Saltimbancos. O Rei Leão, também já assisti. E lindo, lindos, lindos, lindos. Qual é o seu favorito? Por quê? Agora leia um trecho do musical Os Saltimbancos, que mostra a importância da união. Olha só. Agora, vou repetir. Agora, leia um trecho do musical Os Saltimbancos, que mostra a importância da união. Vamos para o texto? Então, vamos lá. Divida com um familiar seu que esteja aí. Quem vai ler a parte de todos e a de cada um desses personagens. Eu vou só iniciar essa leitura, tá certo? E vocês irão continuar em casa, tá bom? Então vamos lá. A pousada do Bom Barão. Todos. Vamos tratar uma hospedagem para descansar e seguir em viagem. A gata diz. Olha que linda aquela pensão que se chama Pousada do Bom Barão. O jumento, para mim, esse nome não sei não. Galinha já tô por aqui de tanto barão. A gata, mas vamos. Não custa tentar. É só por uma noite e depois se mudar. E aí o cachorro. Ai, ai, ai. Ali tem uma placa que cheira a uma bruta urucubaca. Todos aqui, todos os personagens, tá certo? Proibida a entrada. Exijo gravata e dados pessoais. Proibido aos mendigos e aos animais. Ah, olha só. O jumento, puxa, que desacato. Eu, afinal, sou um jumento ou um rato? E o cachorro, puxa, que desrespeito. Se duvidar, eu entro no peito. Galinha, Cacilda, que bela tramóia. Já tava pensando numa boa boia. Gata, que bode, mas isso é o fim. Parece que todos estão contra mim. E aí, olha só, crianças, tentem olhar ali pela janela. Quem sabe não tem ninguém dentro dela. E se for assim, vocês podem entrar, fazer uma boca e depois se arrancar. E o jumento, puxa, o que é que estou vendo? Vivendo e aprendendo. Tem 4 pessoas naquele salão e uma das 4 é o meu patrão, cachorro. Puxa, vejam vocês, é o meu patrão, já com os quais outros 3. A gata, que grilo, não é uma boa, aquela coroa é a minha patroa. Galinha, Cacilda, coisas de maluco, é o meu patrão que está com trabuco. Criança, caramba, como é que é? Eu acho que é hora de dar no pé. Para quem não quiser entrar de gaiato, o melhor negócio é dormir no mato. Todos. Caramba, como é que é? Eu acho que é hora de dar no pé. Para quem não quiser entrar de gaiato, o melhor negócio é dormir no mato. E o jumento. Porém, já tô fulo da vida, ter toda a razão e nenhuma comida. Cachorro, a minha barriga não se acostuma a ter tanta razão e comida nenhuma. A galinha, porém, já me sinto aflita, me sinto assada, acho que tô frita. Gata, e já, vamos sentar a pôr. Botar os safados no meio da rua. Todos juntos, 4 juntos, braços dados, damos o fora nesse safado. Braços dados, junto 4. Chutar o safado para fora do teatro. Dado junto 4 braços, e esses safados já estão no bagaço. 4 braços dados juntos, e esses safados vão virar presunto. Olha só o nosso texto, um texto bem interessante. E aí você já pode interagir com alguém, com pessoas que estejam próximo de você, que você possa interagir. Vamos ensinar isso em casa? Deve ficar bem barato, não é? Então, meus amores, eu quero propor a cada um de vocês a fazer a interpretação escrita, tá certo? E também a fazer a interpretação oral, tá certo?
Como, professora? Respondendo os questionamentos através do nosso grupo de WhatsApp, tá certo? E assim a gente vai poder interagir com quem está em sala de aula. Então, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado da leitura, também da correção, que vocês possam fazer uma segunda leitura. Vamos ensinar com quem está em casa, vamos fazer uma leitura compartilhada com quem está em casa. Então, meus amores, beijos e até a próxima!